O milagre que mudou a vida de Antônia, quando a fé venceu a dor. Antônia Oliveira tinha apenas 28 anos, mas já carregava no rosto as marcas de uma batalha que durava há quase uma década. Desde os 19, ela convivia com uma doença que os médicos chamavam de angastropatia severa com úlceras recorrentes, mas que, para ela, era apenas uma palavra difícil para descrever o inferno que sentia todos os dias. Qualquer comida, por mais leve que fosse, parecia rasgar suas entranhas. As dores eram tão intensas que muitas vezes a deixavam curvada no chão, suando frio, como se alguém estivesse torcendo suas vísceras por dentro. Remédios? Já havia tomado de tudo: omeprazol, pantoprazol, antibióticos para H. pylori, anti-inflamatórios, analgésicos injetáveis. Nada adiantava por muito tempo. Os médicos falavam em cirurgia, em riscos, em uma vida dependente de medicamentos. Antônia, que sempre fora uma mulher forte, trabalhadora, mãe solteira de 2 filhos pequenos, começou a sentir que seu corpo atraía. E, pior, que sua fé, aquela que sua avó lhe ensinou desde criança, também estava se esvaindo. Mãe, por que Deus não me cura? Chorava à noite, abraçada ao travesseiro, enquanto as crianças dormiam no quarto ao lado. Foi numa dessas noites de desespero que sua vizinha, Dona Maria, bateu à sua porta com um convite que mudaria tudo. Antônia, amanhã tem um culto poderoso na Universal. O pastor vai fazer uma corrente de oração pela cura. Você precisa ir. Não é só remédio que salva, minha filha. É Jesus. Antônia hesitou. Já havia ido a algumas igrejas antes, mas nunca sentirá nada diferente. Porém, dessa vez, algo dentro dela disse: vá. No domingo seguinte, Antônia entrou pela primeira vez na Igreja Universal do Reino de Deus, unidade do bairro Vila Nova, em São Paulo. O lugar estava cheio. O coro cantava com uma energia que ela nunca tinha visto: o Deus que faz milagre está aqui. As pessoas levantavam as mãos, choravam, gritavam. Ela se sentou num canto, envergonhada, as mãos trêmulas apertando a bolsa onde guardava uma caixa de remédios, seu kit de sobrevivência. O pastor subiu ao púlpito e começou a falar sobre fé. Não aquela fé passiva, de cruzar os braços e esperar, mas uma fé que age, que luta, que toma posição. Deus não é um mágico, mas Ele é poderoso. Porém, muitos estão doentes porque não creem de verdade. A cura já foi comprada na cruz, mas você tem que pegar. Disse o pastor, batendo a mão no púlpito. Hoje, quem tiver fé vai sair daqui curado. Antônia sentiu um arrepio. Aquilo era diferente. Não eram palavras bonitas, eram palavras de autoridade. Quando o pastor chamou os enfermos para a frente, ela resistiu. Mas uma irmã da igreja, percebendo sua hesitação, segurou sua mão. Vem, minha filha. Jesus está te esperando. Com lágrimas nos olhos, Antônia se levantou. Ao chegar ao altar, o pastor a olhou nos olhos e perguntou: qual é a sua dor? Pastor, eu tenho o estômago destruído. Não consigo comer nada. Os médicos falam em cirurgia, mas tenho medo. Não aguento mais essa dor. Sua voz quebrou. O pastor colocou a mão em sua cabeça e começou a orar. Não era uma oração fraca, era uma decretação. Em nome de Jesus, eu quebro essa maldição de doença. Saia, espírito de enfermidade. O sangue de Jesus purifica esse corpo agora. Estômago, seja reconstruído. Úlceras, sequem pela raiz. Antônia sentiu algo estranho. Não era só emoção. Era como se uma mão invisível apertasse sua barriga e, de repente, soltasse. Uma onda de calor percorreu seu corpo. Ela começou a chorar sem conseguir parar. Você está curada, declarou o pastor. Agora, você precisa fazer a sua parte. Participa da corrente de oração toda segunda-feira, traz o seu dízimo e ofertas como prova de fé, e não falta a fogueira santa na sexta. A sua cura tem que ser confirmada com obediência. Antônia saiu da igreja aquele dia com uma mistura de esperança e medo. Será que foi só emoção? Mas algo dentro dela dizia que não. Na segunda-feira, ela voltou para a corrente de oração. Lá, viu pessoas sendo libertas de vícios, casais se reconciliando, desempregados conseguindo trabalho. O pastor ensinou sobre a campanha da fé: quem quer o milagre tem que semear.
Não é compra, é prova de que você acredita. Ela não tinha muito, mas tirou do pouco que tinha e deu uma oferta. Na sexta-feira, foi a fogueira santa. O fogo queimava no centro da igreja, simbolizando o poder de Deus consumindo tudo que era ruim. O pastor ungiu sua testa com óleo e orou novamente por ela. A partir de hoje, você come de tudo. Sem medo. Antônia voltou para casa decidida a testar sua fé. No almoço do domingo seguinte, depois do culto, ela fez algo que não fazia há anos: comeu um prato de feijoada. Sua mãe, que estava visitando, quase teve um ataque. Filha, você vai se matar. Não, mãe. Deus me curou. E, com as mãos trêmulas, ela comeu. Esperou a dor. 1 hora. 2. Nada. Naquela noite, Antônia chorou de novo, mas dessa vez eram lágrimas de gratidão. Nos dias seguintes, foi ao médico. Os exames mostravam cicatrização total das úlceras. O gastroenterologista, espantado, disse que era inexplicável. Inexplicável para você, doutor. Para mim, tem nome: Jesus. Respondeu ela, sorrindo. Hoje, Antônia é uma das irmãs mais ativas da Universal. Toda semana, ela está lá, seja na corrente de oração, seja nos cultos de libertação, levando outras pessoas para experimentarem o mesmo poder que mudou sua vida. Ela aprendeu que a fé não é passiva. É ação. É obediência. É confiar mesmo quando tudo parece impossível. Muitas pessoas rezam pedindo, mas não agem como quem já recebeu. Eu aprendi que Deus honra quem honra Ele. Meu dízimo, minhas ofertas, minha presença na igreja, tudo isso é prova de que eu credo. E Deus, Ele nunca falha. Diz ela, sempre que dá seu testemunho no altar. Seu filho mais velho, Pedro, de 9 anos, certa vez perguntou: Mãe, por que a gente vai tanto na igreja? Ela se ajoelhou, olhou nos olhos dele e respondeu: Porque, meu filho, foi lá que Deus me devolveu a vida. E agora, a gente não vive mais só para a gente. A gente vive para Ele. E assim, entre orações fortes, campanhas de fé e a unção que só se encontra onde o Espírito Santo age com poder, Antônia descobriu que os milagres não são coisas do passado. Eles acontecem hoje, para quem CRE de verdade. Um dia, enquanto Antônia e os filhos voltavam da Universal depois de mais um culto de libertação, ela sentiu um aperto no peito. Não era dor física, mas uma inquietação no espírito. Algo estava errado. Ao chegar em casa, ligou a televisão e soube da notícia: o marido, que havia desaparecido há anos, estava preso em outro estado, envolvido com coisas erradas. O coração dela gelou. Como contar isso para os meninos? Como explicar que o pai deles, que eles mal lembrava, estava em uma situação tão difícil? Mas Antônia não se abalou. Naquela mesma noite, ela foi para a igreja com os filhos, mesmo com as lágrimas escorrendo. No altar, ela clamou: Senhor, o Senhor me tirou do lixo, me deu uma família, me deu vida nova. Agora, eu peço por ele. Não por mim, mas por esses meninos que precisam do Pai. Se for da tua vontade, transforma a vida dele como transformaste a minha. Os dias passaram, e Antônia continuou firme. Toda semana, ela e os filhos oravam por ele no culto da família. Pedro, agora com 10 anos, já entendia melhor as coisas e perguntava: Mãe, será que Deus vai ouvir a gente? Ela respondia com convicção: Meu filho, se Deus mudou a minha história, Ele pode mudar a de qualquer um. Só não podemos desistir. Até que, depois de meses de oração, veio a notícia: o marido dela havia sido solto e estava em uma casa de recuperação. Mas o mais surpreendente não era só isso. Ele tinha procurado a Universal na cidade onde estava e dado a vida para Jesus. Quando Antônia o viu pela primeira vez depois de tanto tempo, ele estava diferente. Os olhos brilhavam de uma paz que ela nunca tinha visto nele. Eu não merecia outra chance, ele disse, segurando as mãos dela. Mas Deus me deu. E agora, eu quero ser o pai que eles precisam. Um pai de verdade, que serve a Deus. Pedro, que antes só conhecia o pai por fotos, agora o via todos os dias, lendo a Bíblia, indo à igreja, trabalhando honestamente. A família que havia sido quebrada estava sendo restaurada.
Não do jeito que Antônia imaginava, mas do jeito que Deus planejou. E ela, que já tinha visto tantos milagres, agora testemunhava mais um, a restauração do lar. Não foi fácil, não foi rápido, mas foi real. Porque quando a gente coloca a vida nas mãos de Deus, Ele não só muda o nosso destino, Ele muda tudo ao nosso redor. Hoje, quando Antônia dá seu testemunho, ela não fala só da cura, da casa própria ou das batalhas vencidas. Ela fala da família unida, do marido transformado, dos filhos crescendo no caminho do Senhor. E sempre repete a mesma coisa: se Deus fez por mim, Ele faz por você também. Basta crer e não desistir. Porque milagre não é sorte. Milagre é Deus agindo na vida de quem confia nele. Antônia nunca esqueceu o dia em que seu filho mais velho, Lucas, chegou em casa com uma notícia que quase lhe tirou o chão. Ele tinha sido aprovado no vestibular para medicina, mas a mensalidade da faculdade particular era um valor que a família não podia pagar. Mesmo com todas as bênçãos que já haviam recebido, aquele sonho parecia distante demais. Ela se ajoelhou no quarto, chorando, e ouviu uma voz no coração: confie em mim mais uma vez. No domingo seguinte, durante o culto na Universal, o pastor falou sobre provas de fé. Foi como se Deus estivesse falando diretamente com ela. No final da reunião, Antônia foi até a frente, colocou as mãos no altar e fez um pacto com Deus: se ele abrisse as portas para o Lucas, ela doaria o valor de uma mensalidade para a obra do Senhor assim que pudesse. Não foi uma promessa vazia, era um ato de fé de quem já tinha visto Deus agir. 3 dias depois, o telefone tocou. Era uma empresa onde Antônio, seu marido, havia feito um serviço meses antes. O gerente explicou que um cliente havia elogiado tanto o trabalho que eles queriam contratar Antônio como supervisor de uma equipe nova, com um salário quase 3 vezes maior. Quando ele desligou, Antônia e Antônio se abraçaram chorando. Não era coincidência, era Deus providenciando o milagre antes mesmo que eles terminassem de pedir. Lucas começou a faculdade no semestre seguinte. E não parou por aí. A irmã mais nova, Ana, que sempre teve dificuldade na escola, começou a tirar notas altas depois que Antônia a levou para a corrente de oração das crianças. Os professores não entendiam a mudança, mas Antônia sabia: era o poder da oração transformando até as áreas que pareciam impossíveis. Hoje, anos depois, a família de Antônia é um testemunho vivo do que Deus pode fazer. Lucas já é médico e atende em um posto de saúde da comunidade, sempre falando de fé para seus pacientes. Ana se formou em pedagogia e dá aulas na escola dominical da Universal. Antônio, que antes bebia e mal falava com os filhos, hoje é diácono e ajuda outros homens a se libertarem dos vícios. E Antônia? Ela continua na igreja, agora como obreira, acolhendo pessoas que chegam quebradas como ela já chegou um dia. Toda vez que alguém pergunta como eles conseguiram superar tudo, Antônia sorri e diz: não fomos nós. Foi Deus. Ele não muda só uma parte da vida, ele muda tudo. A gente só precisa dar o primeiro passo, entrar na igreja, entregar o problema e não sair de lá sem a vitória. Porque milagre não é coisa do passado. Milagre é para quem crê. E na Universal, Antônia aprendeu que Deus não faz açaí, ele faz o impossível virar realidade para quem persistir na fé. E foi exatamente essa fé que levou a família a viver outro momento que só Deus poderia escrever. Alguns anos depois, quando tudo parecia estar em ordem, um novo desafio bateu à porta. O filho mais velho, Pedro, que na época tinha 19 anos, começou a sentir dores fortes nas costas. Os médicos investigaram e o diagnóstico veio como um balde de água fria: um tumor na coluna, agressivo e de difícil tratamento. Os especialistas falavam em cirurgias arriscadas, quimioterapia e, mesmo assim, não garantiam a cura. Antônia e Antônio lembram daquele dia como se fosse hoje. O desespero queria tomar conta, mas algo dentro deles falava mais alto: a memória de tudo que Deus já tinha feito. No mesmo instante, sem nem sequer discutir, os dois se olharam e disseram: vamos para a igreja. Não é nos hospitais que está a nossa resposta, é no altar. Pedro, que desde criança via os milagres acontecendo em sua família, não hesitou. Mesmo com dores, foi com eles. Na Universal, o pastor orou com unção, impôs as mãos sobre a cabeça do rapaz e declarou: em nome de Jesus, esse tumor secará como folha no fogo. A doença não tem poder aqui. Os dias seguintes foram de jejum e vigília. A família não saiu da igreja.
Enquanto os médicos marcavam exames e preparavam protocolos, Antônia e Antônio jejuavam, oravam e declaravam a palavra de Deus sobre a vida do filho. Pedro, por sua vez, não reclamava das dores. Em vez disso, repetia: se Deus já tirou meu pai das drogas, minha mãe da depressão e nos deu uma casa, Ele vai me curar também. 3 semanas depois, o dia do retorno médico chegou. O oncologista, sério, entrou na sala com os exames nas mãos. Abriu a pasta, olhou para as imagens e então, ficou em silêncio. Depois de alguns segundos, levantou os olhos, confuso, e disse: não entendo. O tumor sumiu. Não há mais nada aqui. É como se nunca tivesse existido. Pedro saiu do consultório pulando, abraçando a mãe e o pai. Antônia chorava, mas desta vez eram lágrimas de gratidão. Antônio, com a voz embargada, só conseguia dizer: eu sabia. Eu sabia que ele não ia nos abandonar. A notícia se espalhou na igreja, e muitos que duvidavam começaram a buscar a Deus com mais fé. Pedro, que já era um jovem dedicado, se tornou ainda mais firme. Hoje, aos 25 anos, ele é um dos líderes do grupo de jovens da Universal e testemunha em todo lugar: Deus não é só para os outros. Ele é para quem crê de verdade. Minha cura não foi sorte, foi milagre. E milagre não tem explicação, tem autor, Jesus. A história dessa família não parou por aí. A casa que antes era alugada, Deus deu de presente um terreno no bairro onde sempre sonharam morar, pago com o dinheiro que sobrou depois que Antônio foi promovido no trabalho, algo que nunca tinha acontecido antes. Ana, a filha pedagoga, conheceu na igreja um rapaz sério, também obreiro, e hoje são casados, com uma filha linda, a primeira netinha da Antônia, que ela chama carinhosamente de a minha bênção depois da tempestade. Toda vez que alguém pergunta como eles conseguem ser tão unidos, tão felizes, tão vitoriosos, Antônia responde com o mesmo sorriso de sempre: a gente não nasceu assim. A gente foi transformado. E não foi de um dia para o outro. Foi passo a passo, oração por oração, fé depois de fé. Deus não muda as coisas pela metade. Ele restaura tudo: a saúde, o casamento, os filhos, as finanças, a paz. Mas tem um segredo: você não pode desistir no meio do caminho. Porque na Universal, eles aprenderam que milagre não é só para quem chega, é para quem fica. E quem fica, vê a glória de Deus. Antônia nunca esqueceu o dia em que voltou à igreja depois de anos de luta, com o coração partido e as mãos vazias. Ela se lembra do cheiro do café servido na recepção, do abraço apertado da obreira que nem conhecia direito, mas que pareceu entender toda a sua dor só de olhar nos seus olhos. Minha filha, você veio no lugar certo, a mulher havia dito, segurando suas mãos com firmeza. Aqui, Deus não só ouve, Ele responde. E foi assim. Não foi fácil. Houve noites em que Antônia chorou no altar, ajoelhada, sem forças nem para levantar as mãos. Mas ela persistiu. Cada domingo, cada reunião de quarta, cada campanha que parecia impossível de vencer. Até que, num dia comum, algo mudou. Não foi um raio, não foi um barulho. Foi uma certeza que nasceu dentro dela: Deus já tinha respondido. Primeiro, veio a paz. Aquela ansiedade que a acordava de madrugada, aquele nó na garganta que não saía, simplesmente sumiu. Depois, as contas que não fechavam começaram a se ajustar de um jeito que só podia ser sobrenatural. Um dinheiro que ela nem lembrava que devia foi depositado na sua conta. O marido, que antes mal olhava nos seus olhos, começou a chegar em casa mais cedo, a ajudar com as tarefas, a orar com ela antes de dormir. Mas o maior milagre ainda estava por vir. Um domingo, durante o culto, o pastor fez um chamado para quem precisava de um toque especial de Deus. Antônia foi ao altar como sempre, mas dessa vez, quando o pastor impôs as mãos sobre ela, ela sentiu algo diferente. Era como se uma corrente elétrica percorresse seu corpo, mas sem dor, só uma luz quente que enchia cada parte dela. Quando abriu os olhos, as lágrimas escorriam sem parar, e o pastor, sorrindo, disse: Deus te curou, minha filha. Não só do corpo, mas da alma. Ela não entendeu direito na hora. Só quando chegou em casa e olhou no espelho é que viu as manchas roxas que marcavam suas pernas há anos, fruto de uma doença autoimune que os médicos diziam não ter cura, tinham sumido. Completamente. A pele estava lisa, como a de uma criança.
Antônia caiu de joelhos ali mesmo, no chão da cozinha, e chorou como nunca. Não era só a doença que tinha ido embora. Era como se Deus tivesse apagado cada cicatriz da sua história, as traições, as noites de pranto, o desespero de quase desistir. Hoje, quando as pessoas perguntam como ela conseguiu, Antônia conta com os olhos brilhando: eu não fiz nada sozinha. Foi Deus, foi a igreja, foram as mãos que me seguraram quando eu não aguentava mais ficar de pé. Na Universal, eu aprendi que milagre não é sorte. É obediência. É ficar até o fim, mesmo quando tudo diz para sair. E ela sabe que essa história não é só dela. Todo domingo, quando olha para os bancos da igreja, vê rostos que já foram como o seu, quebrados, sem esperança. Mas também vê os sorrisos, os testemunhos, as vidas que, como a dela, foram reconstruídas do zero. Porque lá, ninguém é apenas mais um na multidão. Cada um tem um nome, cada um tem uma batalha, e cada um tem um milagre esperando para acontecer. Deus não escolhe os capacitados, ela gosta de dizer, abraçando alguém que chega pela primeira vez, com os olhos cheios de dúvida. Ele capacita os escolhidos. E aqui, todos somos escolhidos. Basta não desistir. O milagre que veio no silêncio. Aquele domingo foi diferente. Enquanto o coro entoava "Até aqui me ajudou o Senhor", ela sentiu algo se mover dentro de si, não como um trovão, mas como uma brisa suave que secava lágrimas antigas. O pastor orou, e de repente, ela soube, a dívida que a asfixiava por anos havia sido paga. Não por ela, não por bancos, mas por uma mão invisível que reorganizou números, abriu portas e tocou corações. Ao chegar em casa, o extrato bancário confirmava: saldo zero. Não era mágica, era a fidelidade de um Deus que ouve os suspiros da madrugada. Mas o verdadeiro milagre não estava no dinheiro. Estava no espelho, os olhos que antes evitavam o próprio reflexo agora brilhavam. Estava na filha, que a abraçou dizendo: "Mãe, você voltou." Estava na certeza de que, mesmo quando o chão treme, há alguém que segura nossas mãos, não para nos poupar da tempestade, mas para nos ensinar a dançar na chuva. A lição que ficou: Deus não muda as circunstâncias apenas, Ele muda nós dentro delas. O milagre não foi a solução instantânea, mas a transformação lenta, a paciência de esperar, a coragem de permanecer, a humildade de pedir ajuda. Ela aprendeu que a obediência não é um preço pelo milagre, mas o solo onde ele floresce. E que, muitas vezes, a resposta não vem como trovoada, mas como semente pequena, silenciosa, mas capaz de quebrar o asfalto. Hoje, quando alguém lhe pergunta como superou o impossível, ela sorri e aponta para as cicatrizes não como marcas de derrota, mas como mapa de uma jornada. O milagre não é não ter caído. É ter se levantado com as mãos de Deus marcadas nas suas. E isso, ninguém tira da gente. Porque no fim, a maior prova de que Deus existe não são os milagres que vemos, mas os corações que, mesmo partidos, insistem em bater. E isso, sim, é obra dele.